Olá, meu nome é Antônio Roberto Vini, sou cientista político. Estamos no dia 5 de janeiro de 2017. Eu vou tratar hoje da questão dos presídios. E eu vou aproximar a câmera do meu computador e vou trazer algumas informações que vocês vão ficar bem conscientes do que está acontecendo de fato. Existe muita inversão de valor, existe muito disse-me-disse. Uma das coisas que está deixando o pessoal bem irritado, bastante chateado, é a questão, que é uma questão dos direitos humanos, né, e que já tem jurisprudência em relação a isso, que é quando uma pessoa morre dentro de um presídio, a família recebe indenização. Normalmente, quando acontece a prisão de a morte de um policial em serviço, ou mesmo dentro de um presídio, eles não recebem indenização no mesmo valor, ou na mesma forma, na mesma intensidade que acontece a questão da valorização do preso, né? E essa discrepância, essa falta de equidade nesse aspecto está deixando muita gente irritada, porque o policial, a família do policial, ela é desvalorizada em relação à família do presidiário. Mas eu vou vou aproximar a câmera e vou mostrar mais algumas informações para vocês. É que se isso fosse só isso, já era ruim, né? Mas a situação é um pouquinho pior. O governo liberou no final do ano passado, 28 de 12 de 2016, Agência Brasil, tá? Empresa Brasileira de Comunicação, Paulo Vitor Chagas, repórter da Agência Brasil. O governo libera 1 bilhão e 200 milhões para construir presídios e modernizar o sistema penal. Isso foi no final do ano passado. O governo federal vai liberar 1,2 bilhão no Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, para investimentos na construção de presídios e modernização do sistema penal. O repasse será feito aos estados nesta quinta-feira, dia 29. Isso no governo Temer. Claro que isso ia ter um processo, ia ser gradativo, né? Mas realmente o sistema prisional vem sendo prejudicado faz tempo. Qual era a prática do governo anterior? Aqui nós estamos no Carta Capital, que é o blog do PT, né? Apoia o PT, apoia os movimentos de esquerda, nesse sentido. Então a entrevista Paulo Malvese, com 2 Zs, né? Data 26 de 2 de 2015, às 4h45. Governo Dilma é extremamente repressivo. Então aí a gente percebe a diferença do discurso. Agora eles estão dizendo que a culpa é da privatização dos presídios e isso e aquilo. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas nesse momento, o que eles estão fazendo? Aqui, né, eles estão dizendo assim: a superlotação dos presídios e a violação dos direitos humanos levam então o ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, a comparar o sistema penitenciário do país às masmorras medievais em 2011. Ou seja, o discurso deles é de que havia maus tratos, que os presídios eram áreas onde as pessoas não tinham qualidade de vida, isso e aquilo, né? E que a situação carcerária não era das mais agradáveis, né?
o que acontece aqui, dá-se a entender que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, né? Então, com esse entendimento, a gente acaba percebendo que o investimento na área da questão da segurança pública no Brasil não resolve a questão da criminalidade. Se tem tanto crime e se as prisões estão superlotadas nesse sentido, o que acontece? Aquela história da recuperação prisional, ela não está funcionando aqui no Brasil, né? Então, o projeto do PT, dos governos de socialistas e comunistas, da administração petista, de 13 anos e meio no poder, para desenvolvimento de um projeto de direitos humanos, que era um projeto de esquerda, né? Dito de esquerda, poderia ter desenvolvido um projeto para direitos humanos, para qualificação, humanização dos presídios e que lutasse pelos presos. Então aquele discurso, porque o que acontece é o seguinte: o PT entrou nos presídios dizendo que defenderia o presidiário, que o presidiário deveria defender o PT, que os partidos de esquerda defenderiam os presidiários. Pois bem, o que aconteceu na prática foi que os presídios nunca ficaram tão prejudicados como nos governos de esquerda. Nunca, em nenhum momento da história, aconteceu um prejuízo dos presídios como aconteceu nos governos petistas, né? Eles estão muito piores agora do que jamais estiveram em toda a sua vida, após o massacre em Manaus, madrugada, violência, homicídios e decapitação. Cidades teve ao menos 8 assassinatos, 3 vezes mais que a média diária de 2014 e 2015. O massacre em Manaus, eles estão chamando de massacre, né, que deixou 56 mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, com Page, com mortes violentas. A decapitação se repetiu na noite da quarta madrugada, nessa quinta-feira, desta vez nas ruas da cidade. Porque houve 200 fugas, né? Foram 779 assassinatos em 2014, e aí as fugas aconteceram, e aconteceu isso. Michel Temer afirma que chacina no presídio de Manaus foi um acidente pavoroso. Tá? Então, muita gente reclamando que Michel Temer não havia se manifestado até então. Ele teve logo no início da reunião, Temer manifestou solidariedade às famílias das vítimas. O motim ocorrido no início da semana no complexo penitenciário Anísio Jobim deixou 56 mortos e culminou na fuga de 200 detentos. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus, disse o presidente. Em sua fala, Temer ressaltou que o presídio de Manaus é privatizado e, por isso, a responsabilidade do governo estadual no episódio não está muito clara e objetiva. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que o governo amazonense sabia do risco de uma rebelião no complexo prisional. Tem uma questão assim, quando tu tem um presídio privatizado, o que tu tem que ter da parte do Estado? A fiscalização, né, da parte do Estado. Então, se não há investimento da parte do Estado, do governo do Estado, na parte de segurança, para fazer o controle e a manutenção do que foi privatizado, o risco de rebelião acontece, né? Então,
O sistema privatizado ele funciona no momento que há a parte de controle social cidadão e da parte do controle social do poder público. Então tem que ter o controle de ambas as partes. Senão não vai funcionar nem sistema público nem sistema privado. Não funciona nada. Aliás, nenhum sistema funciona se não houver controle. Então o controle tem que acontecer sempre. E aí, aqui a Folha de São Paulo, né, o governo reduziu em 2 anos 85% dos repasses aos estados para a construção de novas penitenciárias e diminuiu também os recursos para reestruturar e modernizar os já existentes. O sistema penitenciário do país acumula um déficit de 250 mil vagas pelo último balanço federal e teve sua fragilidade exposta com a morte de 56 detentos num presídio superlotado em Manaus neste domingo. Atribuída à guerra de facções criminosas, a matança foi a maior em presídios depois do Carandiru em 1992. Né? O FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, repassou 111,5 milhões em 2014 ao programa Apoio à Construção e Estabelecimentos Penais, utilizando para a construção e ampliação de presídios estaduais, segundo os dados do Orçamento Federal. Tá? Mas verbas do FUNPEN em milhões. Em 2014, 111,5. Aí 2015, 12,60%. 12,6. 12 milhões e 600 mil. 17, em 2016, 17 milhões e 100 mil. Aqui, ó. No ano seguinte, a verba caiu para 12 milhões, 600 mil. E em 2016, ao longo do governo de Dilma Rousseff, PT, e de Michel Temer, PMDB, ficou em 17 milhões. Só uma penitenciária para 847 detentos inaugurada há 6 meses no interior paulista. Custou o Estado 36 milhões. O que se percebe é que realmente não é prioridade de governo, dos governos petistas, não foi prioridade dos governos petistas o investimento na área de segurança. E que agora está sendo retomada essa questão. Aqui, ó, eu vou relembrar a vocês essa informação. O governo libera 1,200 milhões para a construção de presídios e modernizar o sistema penal. Isso aconteceu agora, no dia 28 de dezembro de 2016. E aqui na Folha de São Paulo, isso não está sendo comentado. Tá? A Agência Brasil liberou essa informação e a Folha de São Paulo não liberou essa informação. Tá? Então há uma discrepância considerável nas informações, são meias informações. Trazendo de volta. Por que eu estou passando essas informações para vocês desse jeito? Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Gente, eu não gosto de meias verdades, eu gosto de contar a coisa como ela tem que acontecer, como tudo é de fato. E o que eu estou percebendo aqui
é que existe metade da verdade sendo contada. Tem uma crise, sim, na questão prisional no Brasil, e não é de hoje. Tá? A gente precisa construir novos presídios. Só que não estava havendo repasse de verbas. Não havia repasse de verbas para a questão da segurança. Então é muito fácil agora que a oposição, que era o governo anterior, começar a criticar o governo Temer e dizer que está acontecendo isso, quando eles estiveram durante 13 anos e meio ali e não fizeram repasse de verba para a área de segurança. Se a situação chegou a esse ponto, não foi por causa de meio ano ou um ano de governo do Michel Temer, não. Isso aí aconteceu paulatinamente ao longo de várias administrações. Eles tiveram 4 governos consecutivos. 4 governos consecutivos sem repasse de verba nenhuma para esse tipo de coisa, com pouco repasse de verba. Tá? Então, e se existe presídio privatizado nos estados, assim, foi exatamente por uma questão federal, por necessidade, porque o governo federal não estava fazendo investimento. Tá? Então, o que acabou acontecendo foi a necessidade de alguns estados de privatizar para que desenvolvesse uma melhor condição de segurança nos estados. E sem repasse de verba federal para fazer contratação, para poder trabalhar a questão dos agentes penitenciários que são federais, como é que pode? Como é que resolve uma situação dessas? Tá? Então, para a fiscalização dos presídios, não tem como fazer isso, não existe maneira de se fazer isso. Então a situação essa, ela não foi ocasionada do acaso de agora, ela não é uma coisa específica do Michel Temer. Pode até, ele está tentando fazer alguma coisa, isso, aquilo, mas a outra informação também que eu tenho que passar para vocês é que existe já uma jurisprudência nacional de pagamento de indenização. Então o que acontece quando morre alguém num presídio, hoje, quando morre alguém no presídio, quando acontecem essas rebeliões, as famílias desses presidiários são mais beneficiadas do que se eles estivessem trabalhando alguma coisa nesse sentido. E para o Estado eles são muito mais caros mortos do que vivos. É muito mais barato fazer um presídio e fazer um presídio com boa qualidade, onde se mantenham vivos e com qualidade de vida, do que fazer uma situação, deixar essa situação degringolar, e aí acontece um acidente desses, uma situação dessas lá, e as famílias são indenizadas, e aí sai muito mais caro indenizar essas famílias para o resto da vida, do que simplesmente ter a construção de um novo presídio. Sai mais caro, o dinheiro que era para fazer a construção de novos presídios acaba sendo deslocado para sustentar a família de vagabundo e de marginal. Os caras, nenhum ali era santo. Nenhum ali, eram tudo vida louca, eles iam morrer mais cedo ou mais tarde, dentro ou fora de presídio. Só que morrer dentro de presídio faz com que o Estado tenha a obrigação, em vez de construir um presídio, de ficar pagando, sustentando a vida de família de vagabundo. Que tá, a família não tem culpa em boa parte dessa situação. Até tem, porque deveria ter dado educação e não é justificativa a pobreza para poder botar um cara como marginal na face da terra. Sempre tem um jeito de educar uma criança e dizer, olha, não segue por esse caminho. Mas aí a vida é fácil, entendeu? É mais fácil roubar, é mais fácil matar, é mais fácil fazer a coisa errada e deixar, não cuidar, não se importar. Deixa, meu filho é assim mesmo, ele não tem jeito. Não lutar para que ele mude de alguma maneira. Aí depois o filho vai para a cadeia, meu filho, coitadinho. Pois é, virou um marginal, tá matando, estuprando. Mas é meu filho. E o Estado vai lá e paga.
E aí não tem dinheiro para construir um presídio, mas vai ter que ter dinheiro para sustentar o vagabundo. Coisa séria. E o pessoal fica indignado. Claro que tem que ficar indignado com uma situação dessa. Lógico que eu também estou indignado. Todo mundo tem que ficar indignado com uma situação dessa. É óbvio. Né? Mas o que a gente pode fazer diante de uma situação dessa? Fazer controle social cidadão. Cobrar mais presídios. E sim, privatização de presídios. Eu sou favorável às privatizações de presídios, os presídios municipais, as cidades fazerem melhores, mais e melhores presídios e eles serem privatizados. Porque quanto mais presídio na cidade tiver, mais a gente vai ter condição de manter a segurança das nossas cidades. Grandes presídios, bem estruturados, vão gerar novos empregos, novos recursos para a área da segurança e na área privada. E na questão do controle social, na controle público, a parte pública, eles vão ser menos agentes necessários para fazer a fiscalização, uma vez que os recursos sejam privados e as condições para a administração desses recursos sejam privadas. Então, se faz uma licitação, se pega o direito, faz essas questões e acaba facilitando que haja mais segurança nesse aspecto. A privatização da segurança prisional é um caminho, sim. Né? O que precisa fazer é o controle, a vigilância. E para isso há condição, há possibilidade de um investimento da parte do poder público, né? E o controle social cidadão ajudaria bastante nessa questão. Então dá para fazer, dá para melhorar a coisa. O que está sendo reclamado aqui, na verdade, é a solução exatamente. Mas foi privatizado. Tá, foi privatizado por falta de investimento público. Né, por falta de recursos públicos das últimas administrações. É por isso. E aí não tinha o controle por parte do poder público sobre a questão do privado. Tem que haver o controle, tanto cidadão como por parte do governo. Isso que falhou, a parte de fiscalização. Porque se existe alguma falha, alguma coisa, cabe ao governo reclamar, olha, isso, aquilo, está acontecendo. Faz ali, corrige aquele outro. Mas está faltando alguma coisa aqui, está tendo uma falta de controle de alguma situação aqui. Faça um investimento, né? Então a gente vai verificar, a gente vai dar conta da situação, dar conta do problema. Se não houver isso, gente, não tem como a gente fazer a segurança do Estado. Público ou privado, sempre precisa haver controle social, sempre, tá? E não é porque é público, não é porque é privado, sempre precisa haver controle da situação. Não houve controle, deu no que deu, tá? Mas a parte do governo, o governo está investindo muito pouco. Agora, no final do ano passado, o governo Temer investiu muito mais do que os governos petistas. Só um governo do Temer investiu muito mais do que os governos petistas vinham investindo em todas as suas administrações. E isso a Folha de São Paulo não noticiou. A Agência Brasil noticiou, mas a Folha de São Paulo não noticiou e os outros meios de comunicação não noticiaram. Eu estou passando aqui a informação como eu fiz a pesquisa, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.